Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, você que nos assiste pelo YouTube. Nesse momento, daremos início ao bloco de perguntas e respostas. E, para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Alguns fugiram do frio hoje, hein? Vamos lá. Então, aula 520 pelo YouTube é 149. Primeira pergunta. Feminino, 60 anos. Desde janeiro de 2021, estou com diarreia e emagreci quase 20 quilos. Fiz todos os exames pedidos pelo proctologista e não descobriu a causa. Pode me ajudar? Podemos. Bom, sempre, a maioria das doenças, dos problemas, são duas causas, né? Basicamente duas causas. Ou é psicossomático, de acordo com o comportamento, o estado mental da pessoa, ou é causa espiritual. Então, vamos começar pela causa espiritual, é exatamente aquilo que está no capítulo Espírito da Sutra Sagrada. Existem espíritos que não têm coração e sofrem de espírito que não tem intestino e sofre de diarreia. Então, tem casos de pessoas que ainda continuam com esse estado. Inclusive, eu lembro de uma senhora que ela estava tendo esse problema, lembrou que a mãe dela sofreu com esse problema. E um dia ela, no sonho, teve a nítida impressão da mãe se curando e ela acabou assim, deixando escapar, dormindo saiu, né? Mas nunca mais teve. Então, depois ela fez a oração para a mãe, acabou o problema. Então, esse lado, dentro do hospital, não basta saber o que aconteceu. Procure verificar quem foi essa pessoa que ainda continua sofrendo no hospital e está pedindo socorro. E fazer uma oração à parte, lendo a Sutra Sagrada, especialmente para essa pessoa no horário diferenciado, diferente dos antepassados, ok? Outro detalhe, faltou mencionar o estado civil. O Dr. Frank Caprio, médico, psiquiatra, psicanalista, ele atendeu várias pessoas que sofriam de diarreia. E uma delas por instabilidade, algumas delas por instabilidade emocional, que era nervosismo, irritação, que perde o controle, falta de controle e outras por opção de uma vida desagradável, né? Então, uma vida muito desagradável, muito sofrimento, foi um dos casos, os casos que ele orientou. Então,
dentro da Seichono é importante mencionar o seguinte, nota-se que se a pessoa teve uma série de instabilidade emocional, uma série de ressentimentos e emoções negativas, então ela tem que se harmonizar, concorda? Acabar com a causa que está gerando o problema. Então a causa é o que está causando esse problema, quem é essa pessoa, e oração do perdão e perdoar, é agradecer a essa pessoa. Por isso que tenha mais gratidão a tudo e a todos, não somente pessoas, coisas e fatos também. Policie seus pensamentos quando perceber que está lamentando, reclamando, xingando, comece a agradecer. Tenha assim, mente atenta para que percebeu que a sua mente já está novamente com aquele hábito de reclamar, já acorda mal-humorado, já começa daí praticando agradecimento. Por isso que é importante, ao acordar, já na frente do espelho, olhar para o espelho, sou alegre, sou feliz, sou filho de Deus, sou alegre, sou feliz, sou filho. Ah, não estou com vontade. É aí que tem que fazer. Né? Você tem que tirar, prevalecer a vontade boa e tirar a vontade ruim. E nisso, com a prática, automaticamente você vai começar a fazer. Então agradeça tudo. Tem motivo para agradecer? Tem. Né? Você não mora na Ucrânia, você não mora no Iraque, você não mora em Serra Leoa, você mora no Brasil. Tem motivos para agradecer. Né? E o fato de poder andar, agradeça. Vocês já devem ter visto vários vídeos de pessoas que nasceram sem perna, sem braço, e não reclamaram de nada. Então, agradeça tudo o que puder. Outro detalhe. No livro Reconstruindo a Vida Humana, ali tem um caso muito interessante, é de um senhor cuja esposa, esse senhor era militar, e a esposa estava hospitalizada por causa da diarreia. Aí ele pediu para um amigo que é o preletor da Seichono, para ir lá conversar com ela. E ele estava no trabalho, com roupa de trabalho, com roupa macacão, e foi. Quando chegou lá, ele viu que a mulher olhou assim, sabe, de cima para baixo. Então ele disse, você está assim porque você tem uma mentalidade arrogante, por isso que você está com diarreia. Você dá pouco valor aos outros e muito valor a si mesmo. Não aceita com gratidão aquilo a bondade dos outros. Você tem um pouco de ego, muito orgulho, né? Procura ver defeito nos outros, pensando que somente a senhora está correta e não tem sentimento de gratidão. A senhora compra barato e vende caro. Fala, não vendo caro não. A senhora compra barato e vende caro. Não sou comerciante, não sou esposa de um militar. A senhora compra barato e vende caro. Estou explicando por isso que eu estou falando. Né? A senhora vive com diarreia porque as pessoas que não têm calor no coração e têm intestinos frios não cessam a diarreia. Não tem calor no coração, intestinos frios e por isso que dá diarreia. Enquanto não corrigir essa atitude, não conseguirá curar a sua doença. Então tem que ter mais calor humano, mais calor, mais amor, mais bondade, mais prestatividade em ajudar as pessoas. Isso, a maioria das pessoas não tem esse sentimento de ajudar o próximo, né? Então só pensa assim. Aí ela parou para refletir, começou a entender, que ele falou bravo naquela hora, mas depois ele foi explicando de uma forma bem mansa. E aí tocou no coração dela, ela chorou, e alguns dias depois a diarreia desapareceu. Tá? Então a prática. Livro Minhas Orações. É importante que tenha esse livro Minhas Orações. Página 106. Ali tem uma oração pelo funcionamento perfeito dos intestinos. Página 119 também tem outra, para curar o estômago e o intestino. Então, no intestino tem duas orações. Uma 106 e outra página 119. O que eu estou falando é da edição número 1, tá bom? E só basta praticar mesmo. Segunda pergunta. Masculino. Tem um filho que tem síndrome de Asperger. Ele vinha muito bem com tratamento receitado por um psiquiatra, porém o remédio não existe mais. Como poderia ajudar? Mais uma pergunta que falta a idade e estado civil. Pelo menos a idade do filho é importante que digam. Okay? Não esqueçam desses 3 detalhes. Estado civil, idade e o sexo. Bom, esse caso está muito ligado um pouquinho semelhante ao autismo, né? Então,
A pergunta é, ocorreu aborto na família? Esse é um ponto fundamental. Muitas vezes a mulher fala, não cometi, mas o marido, quando tinha namorada, pode ter falado para a namorada cometer. Ou então, a esposa não fala nada, mas para não esconder, por causa de vergonha, ou para não, com medo de estragar o casamento, não comenta, não fala a verdade. Mas tem uns 2 casos citados no livro do Mestre, que a mulher tinha cometido e o marido não sabia. Quando o pretor viu que ela realmente estava escondendo algo, aí ela começou a chorar e confessou que havia cometido o aborto. Então, se aconteceu, leia o livro Pela Paz dos Anjinhos e dê um nome para a criança. Se não sabe qual o sexo, dá um nome unissex. E leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, 21, 30 ou 49 dias. Mas antes da Sutra, não esquecer de fazer oração do perdão, pedir perdão pelo que aconteceu. E pesquisar na família, a sua família e da esposa, se houve alguma pessoa que teve um desvio mental, e fazer uma oração também, especialmente para essa pessoa naquele período, ok? E você e sua esposa precisam ler o livro Lições para o Cotidiano, porque o relacionamento meio tumultuado, meio camuflado, de insatisfação, de choque, pode gerar esse tipo de problema também. E todos os dias ler a sutra na cabeceira do filho, todos os dias. Outra pergunta? Feminino, 66 anos, viúva. Meu filho faz uso de drogas há 17 anos, porém não é constante. Voltou a usar recentemente após 2 anos sem uso nenhum. É casado e vive em desarmonia com a esposa. Quando penso que ele está curado, volta a usar drogas novamente. Gostaria de uma orientação. Tinha uma senhora em Viamão, Rio Grande do Sul, que o filho era viciado há 18 anos em drogas. E menos de uma semana ele largou quando ela ouviu e praticou o CD Poder da Oração. Então, o que está no CD Poder da Oração, a parte de vícios e a parte de lupus, está agora no novo livro Oração Tem Força, Oração Tem Poder. Então, adquira esse livro e pratique mesmo, da mesma forma que aquela senhora que eu mencionei, que era da Regional Pinheiros, que sofreu 20 anos com o vício do filho. Eu falei, mude o seu modo de ver o seu filho. As mentes se comunicam. Agora mesmo, nós estávamos cantando o hino, eu lembrei de um fato que aconteceu na década de 70. Tinha um delegado que ele estava entre a vida e a morte, mais para a morte do que para a vida. Praticamente já estava até, se não me engano, levando para o necrotério. E aí ele ficou curado. Um pai, um senhor japonês e a filha leram a sutra para ele. Aí quando ele ficou bom, esse delegado ficou curado, ele foi agradecer. Foi agradecer esse senhor. Falou, muito obrigado por o senhor ter ido rezar a sutra para mim, lá no hospital. Mas eu não fui no hospital, ali na minha casa. Né? Mas eu ouvi o senhor. Então veja o que é ver com os olhos espirituais. Ele viu nitidamente esse senhor e a filha lendo a sutra para ele, mas ele pensou que estava no hospital, mas foi na casa dele. Por esse fato aqui, as comunicações mentais existem de fato, então basta, né, praticar o que está nesse livro, exatamente como está lá, e o seu filho vai ficar bom. Outro. Masculino, 86 anos, viúvo. Minha filha caçula nunca consegue concluir o que se propõe a fazer. Hoje tem 37 anos, está obesa com 120 quilos e não quer se tratar. Não ouve ninguém e fica nervosa quando é aconselhada. Fico preocupado com a saúde dela. Como posso ajudar? Isso é um fato 90%, 95% semelhante ao que uma senhora me disse em Biúna. Exatamente, o filho não queria saber de nada, não tinha iniciativa para fazer nada, só deitado. E ela falou, 35 anos ele tem, pessoal, 35 anos não quer fazer nada. Aí eu disse para ela o seguinte, quando a senhora soube que estava grávida dele, eu tenho certeza que a senhora não deu pulo de alegria, não soltou rojão, não telefonou para o seu pai, para a sua mãe, não telefonou para o seu marido para dar notícia,
não falou para ninguém com alegria da notícia por estar grávida. Aí ela começou a chorar, lágrimas começaram a rolar. Falei, eu rejeitei esse filho, fiz de tudo para abortá-lo. Por isso que era assim. Ele não foi bem recebido. Então não foi recebido com amor pela mãe. Então ele não tem motivação para viver na terra. Não tem motivação. Por isso que ele fica deslocado, longe, isolado. Porque é igual ir numa festa e ninguém te dá atenção, né? Tem aquela piada do Tiririca, né? Que fala assim, às vezes você faz uma coisa, você chega no local, ninguém olha para você, ninguém dá atenção, ninguém te cumprimenta. Ninguém. Está cheio de gente, mas ninguém vê, ninguém te fala nada. Agora experimenta soltar um pum. Aí todo mundo, a atenção vai para a pessoa, né? Então, o que precisa ser feito nesse caso é consertar esse detalhe, consertar esse fato que aconteceu. Eu falo, então, faça a regestação do seu filho. Livro Educação do Renascimento. Pegue o livro Educação do Renascimento, leia atentamente e siga passo a passo aquilo que o professor, o autor, explica nesse livro. E pratique mesmo, tá? Começa a vir outros relatos assim, mas não vai dar tempo, porque tem muitas perguntas para serem respondidas. E se o senhor, agora outro detalhe, vamos fazendo a conta, se o senhor tem 86 anos, a sua filha, fazendo a conta, quando ela nasceu, o senhor tinha 49. Então, o senhor não tinha 22, 23, 25 anos, eu tinha 49. Então, acredito que ela deva ser a caçula, e também acredito que quando a sua esposa soube que estava grávida dela, ela não ficou contente, não. Talvez ela deva ter pensado, mais uma? E agora, nessa idade, vou começar tudo de novo? E coisa desse tipo fez com que a sua filha se sentisse rejeitada. Então, essa rejeição pode ser não querer a gravidez, pode querer do sexo diferente, também ela se sente rejeitada. Isso tudo fica no inconsciente da criança, fica no inconsciente, ok? Então, se isso aconteceu, como sua esposa já está no mundo espiritual, chega no momento, conversa com a sua filha. Se isso realmente aconteceu, fala, filha, preciso falar com você. Eu quero que você saiba a verdade e você perdoe papai e mamãe pelo que aconteceu. Então, não é que nós não queríamos que você viesse, nós queríamos que não fosse naquela época, mas que se fosse antes, iríamos realmente ficar, a recepção seria diferente. Explicando isso, então, perdoe mamãe, perdoe papai, e abrace, e ela vai chorar. E aí, daí para frente, só use palavras positivas. Okay? No livro 365 Itens para Alcançar o Ideal, tem um texto que diz, você é indispensável para a coletividade terrestre. Você é indispensável. Copie com a mão aquele texto e deixa no quarto dela. Ela vai se sentir importante, ela vai se sentir querida, ela vai se sentir amada. Esses fatos são fundamentais que sejam colocados em prática. Todas as pessoas que estão perguntando, não adianta somente saber. Se não puser em prática, não adianta. Deus ajuda quem se ajuda. Deus ajuda quem se madruga. Tá ok? Próxima pergunta. Feminino, 40 anos, casada. Tenho um emprego estável há 11 anos. Gosto do que faço. Porém, nunca tenho dinheiro sobrando. Em todos esses anos, sempre tive dificuldade financeira. Sinto que ainda não encontrei minha verdadeira vocação. Qual oração devo fazer? Eu acho que aí não é questão de vocação, não. É questão de gastança. Então, vamos analisar. O fato que eu vou falar é fato real aqui. Ó. Tive colegas que ganhavam bem e não tinham casa própria. E conhecia outros colegas que ganhavam bem menos, mas ganhava até metade daquele que ganhava bem e já tinha casa. Geralmente os que ganhavam bem, naquele tempo, na década de 70, carros era só gente que tinha muito dinheiro, muito caro. A gente comprava geralmente o Fusquinha usado, lembra? Fusquinha usado em terceira mão ainda. Terceira, quarta mão. Então, geralmente, os que ganhavam bem, tinha carro zero, mas não tinha casa própria, mas tinha carro zero, todo ano viajando para longe, gastando, e quando voltavam, ia lá no RH pedir vara, porque gastou o que não tinha. Então,
excesso de consumo. E esse é um detalhe que precisa analisar também. Agora, outro detalhe, por acaso você não tem colegas que ganham menos e não ficam com a conta negativa no banco? Tem um autocontrole? Outro detalhe que eu vi, esse rapaz foi até meu funcionário, quando ele deixou de ser meu funcionário, foi para outro setor, ele foi promovido para ganhar, o salário dele dobrou, ele estava sempre com salário negativo, sempre com a conta negativa. O salário dele dobrou, mas a conta continuou negativa. Que nós entendemos com isso? Quanto mais gastava, quanto mais ganhava, mais gastava também. Então não tinha controle, não é questão de vocação, não. Outro que destruiu, isso daí na minha frente, destruiu o cartão de crédito, porque era o cartão de crédito, era o culpado. Por ter cartão de crédito, gastava o que não deveria. É uma forma de se policiar também. Então, falou, não vou ter, vou precisar me virar com esse dinheiro. Então, ele falava assim e destruiu o cartão de crédito. E outro detalhe, esse daí aconteceu com um funcionário meu. Ele não ganhava mal, mas estava sempre na pendura, sempre faltando dinheiro. Por quê? Porque tinha amizade com uma pessoa que ganhava bem e estava quase todos os dias saindo com esse que ganhava bem. Então ele acabava gastando, né, para ficar gastando o mesmo consumo, consumia o mesmo valor, acabava gastando o que não tinha. Então, por esse caso, não é questão de vocação. Nesse detalhe aqui, o que você precisa fazer é uma planilha. Faz o papel assim, com colunas, né, e do lado esquerdo você põe o item, e quanto que começa pelo salário que você tem, e as despesas que você tem a cada dia, e vai marcando. Ela vai somando, vai controlando. Okay? Eu tive um produtor me disse, ano passado, ele falou que a esposa dele tem a mania de comprar sapato novo, quando vê sapato novo, aí quando ela viu um outro, ela falou, olha, você pode comprar, mas eu não vou arrumar espaço para você não. Você tem que colocar o seu sapato onde está a sua sapateira. Então, se você quiser comprar um novo, você vai ter que doar um que você tem lá. Aí a pessoa falou, não, vou ficar com aqueles que lá. Então isso é uma forma uma forma sábia que ele falou. Encontrou para a esposa não ficar comprando sapato todo mês. E vivificar o que tem. O professor Maria contou que em 73 o Messi, quando veio para o Brasil pela segunda vez, uma das viagens que ele fez para o interior de São Paulo, ele estava com 80 anos, hein? Se hospedou na casa da professora Maria, lá na cidade de Dracena. Aí ela observou assim o terno dele, falou, olha, o terno dele estava bem surrado, né? Mas o mestre era assim. Até uma vez ele foi no furô, tem um vestiário. Então assim que o mestre saiu do furô, foi no vestiário, ele depois na hora da janta ele falou, quem é que mexeu na minha roupa lá? Porque eu tinha colocado uma camiseta lá, encontrei outra. A empregada fui eu, mestre, porque aquela camiseta tinha um furo. Falou, não, mas tem que usar mais. Tem um furo, mas não é furo grande, é furo pequenininho, tem que vivificar o que tem. Okay? Então é exatamente o que o mestre fala sobre Cristo. Cristo mandou pegar as migalhas depois que fez a multiplicação dos pães. Então tem que vivificar tudo que tem, não é? Ah, não, isso daqui não sei o que, não dá valor, a torneira está vazando, deixa lá 3 meses pingando, gastando água, energia elétrica. Tem que vivificar o que tem. Não é questão de ser pão duro, é questão de todo mundo fazer a mesma coisa, não vai faltar. Quando teve falta de energia elétrica, lembra? Nós tivemos que trocar as lâmpadas, porque faltava energia, porque estava pouca chuva, e o consumo de energia elétrica era muito grande. Então, toda a população teve que economizar energia elétrica. Banho rápido, igual de gato, nada de ficar cantando um long play, naquele tempo long play, né? Ficar debaixo do banho cantando 12, 15 músicas, nada disso. Canta rapidamente, só um lá e sai do outro lado. Tá ok? E ore para os antepassados todos os dias e leia o Convite à Prosperidade, volume 1. Acabou o tempo. Acabou. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Neste momento, daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki.
Obrigado. No Brasil, qualquer coisa, o pessoal aplaude, né? Fazer palestras para determinadas pessoas que não aplaudem, parece que a gente está sozinho lá no salão. O professor Tokuhisa, quando vinha para o Brasil, ele sempre falava isso. O Brasil é bom, o Brasil o pessoal aplaude, o pessoal qualquer coisa abraça. Entendeu? O Japão é só distante, distante assim. Então vamos às aulas de hoje. Abraço para Regional Manaus, Regional Brasília, Regional Santa Maria, Xanxerê, Paranavaí, Curitiba, Presidente Prudente, Bauru, Dourados, Acre, Montes Claros, Marília, Fortaleza, Dracena, BH Paraíso, São Luís, Pelotas e Novo Hamburgo. Hoje é dia 8 de junho, vocês estão colando, né? Então vamos ler a Sutra em 30 capítulos, dia 8. Palavras para manter o domínio sobre a situação e o destino. Bom, antes disso, deixa eu explicar sobre aquilo que consta no livro dos jovens. Já leram o livro dos jovens? É bom ler, já, né? Ali tem um capítulo que mais se fala sobre a oratória, sobre falar bem. Tem pessoas que perdem grandes oportunidades porque não sabem se expressar. E tem gente que ganha oportunidades porque sabe ter uma boa oratória. Mas isso tudo não é dizer não tenho vocação, porque Cícero teve problema, Demóstenes era gago. Na Grécia Antiga não tinha WhatsApp, não tinha televisão. O divertimento das pessoas era subir num palanque e fazer discurso. Esse era o passatempo da turma. E Demóstenes subiu e foi vaiado. Aí ele desceu, ficou com vergonha. Dizem que ele raspou metade da cabeça, do cabelo, ficou metade careca, metade com cabelo. E ficou numa caverna lá. Para quê? Por que ele fez isso? Para ficar ridículo. Para ficar ridículo para quê? Para ele se policiar a não sair da caverna, enquanto isso para ele ficar treinando na caverna e não ficar saindo. Se está todo lá bonitão, ele sai, entra a hora que quer. Mas tem disciplina, não posso sair porque é vergonhoso, é ridículo. Então ele acabava ficando na caverna e ficava treinando, colocando pedra na boca e treinando articulação, treinando soltar a voz, abrir a boca. Tudo isso ele foi e se tornou o pai da oratória. Ele perdeu os pais muito jovem, então foi criado assim por tutores e pessoas da família, algumas pessoas da família até, e roubaram tudo que o pai tinha deixado. Mas ele começou a treinar oratória, e na primeira vez que ele foi fazer a defesa, ele fez a defesa própria e conseguiu um êxito fantástico. Então ele é considerado o pai da oratória moderna. Então o mestre diz, no livro dos jovens, o mestre diz: infelizmente hoje em dia não existem muitas pessoas que possuam a verdadeira eloquência, isto porque a maioria não se preocupa em fazer treinos de oratória, em aperfeiçoar a arte de falar. Livro dos jovens. Se não somos capazes de transmitir com clareza, exatidão e firmeza as nossas ideias, nossos desejos, enfim, tudo aquilo que gostaríamos de expressar, pode-se dizer que estamos destituídos da mais poderosa arma desta vida. E, na verdade, vocês já devem ter lido o meu livro, que eu era muito tímido. Automaticamente quem é tímido, ele não fala para fora, fala para dentro. Eu era assim, então eu tinha vergonha de falar. Mas fui treinando. Em 1960, olha, ou eu estava muito avançado ou eu estava meio doido. Todos os dias, no ano de 1962, eu lia o livro da Seichoné, 10 vezes o capítulo, lia, fechava o livro e ficava explicando, imaginando que estava na frente de 500 pessoas. Imagine, em 62, não tinha nem movimento em português ainda. Mas todo dia era um fator motivacional para treinar. E assim fui treinando para superar todos os problemas. Agora, imagine você diante da câmera de televisão. Você vai falar, ok? É isso que eu fazia. Então, se você imaginar que você está diante de uma câmera de televisão, você vai caprichar, você não vai relaxar.
Fala, não, tenho que fazer direitinho a postura, nada de ficar apoiando. Ficar apoiando na mesa é bengala, é insegurança. Falar né toda hora é insegurança. Então tinha que treinar. Tudo isso é questão de treino que você vai adquirindo uma autoconfiança importante. Agora, se normalmente, quando você vai falar com as pessoas, você não procura ser natural na frente dos outros, você não vai conseguir também, concorda? Se não treinou. Então a pessoa, normalmente ele quer ser simpático, mas normalmente no dia a dia ela está sempre cara triste, não é simpático, cumprimenta um, não cumprimenta outro, então na hora também não vai sair. Não vai sair. Automaticamente não vai, porque você não treinou. Então vamos ler em voz alta para o dia 8, e depois nós vamos entrar na verdade da vida, volume 33, ok? Então vamos ler juntos? Abra a boca, A, E, O. E U não precisa abrir a boca. Experimenta abrir a boca e fala U. Não precisa abrir. Abre a boca e fala I. Não precisa. Só faz o biquinho, né? Mas A, E, O. Vamos lá? Conscientizo-me de que tenho o poder de controlar a situação e comandar... Peraí, você esqueceu da câmera de televisão? Imagine que vocês estão na frente da câmera. Para treinar, tá ok? Vamos lá. Conscientizo-me de que tenho o poder de controlar a situação e comandar o meu destino com os meus pensamentos. Compreendo que, sendo bons os meus sentimentos, são bons os meus pensamentos. Sendo bons os meus pensamentos, são boas as minhas palavras. E sendo boas as minhas palavras, o mundo que habito torna-se um mundo ideal repleto de bondade. Por isso, não abra a boca para dizer más palavras. Estou atento a cada pensamento meu, a cada palavra minha. Não imito pensamentos agorentos, não profiro palavras agorentas, não ouço comentários agorentos. Abandonei por completo o hábito de criticar os outros. Já não existe em mim o hábito de apontar os defeitos alheios. Já não faço comentários pessimistas a respeito da minha própria pessoa, de meus amigos, de minha profissão. Sou otimismo em pessoa, sou esperança em pessoa. Meu coração está repleto de intensa alegria. Proporciono felicidade a todas as pessoas. Abençoo todas as coisas. Dou coragem a todos. Minhas palavras tornam-se realidade no mundo das formas. Quando desejo a realização de algo, afirmo com convicção. Isso se concretiza infalivelmente. Essas palavras possuem força criadora. Por isso, o que eu desejo não demora a surgir ao meu redor. Agradeço a Deus por me dar esta convicção. Depois em casa vocês treinam, tá bom? Então vamos para a página 99, Verdade da Vida, volume 33, capítulo 5. Já que estamos treinando, vamos ler, né? Desde a antiguidade tem-se questionado em que consiste o bem. E ainda hoje não há questão mais importante do que esta em nossas vidas. Existem muitas ramificações do bem, como, por exemplo, não mentir, não roubar, não praticar infidelidade, etc. Porém, se esquecermos a verdade fundamental, torna-se difícil distinguirmos o que é bem e o que não é bem. Entenderam? Mais ou menos? Vamos ler outra vez, fica melhor. Desde a antiguidade tem-se questionado em que consiste o bem. E ainda não há questão mais importante do que esta em nossas vidas. Existem muitas ramificações do bem, como, por exemplo, não mentir, não roubar, não praticar infidelidades, etc. Porém, se esquecermos a verdade fundamental, torna-se difícil distinguirmos o que é bem e o que não é bem. Aqui, veja que a palavra, no que consiste o bem, né? O que é o bem? E ainda a questão mais importante, uma coisa mais importante na vida, quando fala na vida, na nossa evolução espiritual, do que o bem. E aqui nas últimas linhas fala, o mestre diz, porém, se esquecermos a verdade fundamental, veja que está em maiúsculo. Essa verdade fundamental, nós estamos falando do quê? Daquilo que veio de Deus. Se esquecemos da nossa natureza divina, se esquecemos realmente da nossa origem, esquecemos que nós somos filhos de Deus e que Deus é o nosso Pai, essa grande verdade, que Deus criou, que Deus fez, que Deus é o único Criador e tudo que Deus criou, e essa verdade imanente no universo,
essa verdade, esta realidade que existe no mundo celestial, esta é a verdade fundamental. Aqui na Terra, que normalmente as pessoas ficam praticamente 99,9% da mente voltada para o mundo fenomênico, para o mundo terrenal. E então, a mente dela não fica voltada para Deus. E, consequentemente, só ficam presos a costumes, hábitos, só ficam olhando o mundo tridimensional, esse mundo das 3 dimensões, somente apegado às coisas materiais. Consequentemente, esquece da verdade fundamental e torna-se difícil distinguir o que é bem e o que não é bem. Para melhor entendimento, então, o livro Reconstruindo Vida Humana, capítulo 2, primeiro parágrafo, diz o seguinte: a base de tudo é o pensamento. A base de tudo é o pensamento. Tudo foi criado através do pensamento. Portanto, aquilo que nós lemos agora, né? Na verdade, 30 capítulos, verdade, dia 8. Portanto, se pensarmos no mal, se manifestará o mal. Concorda? Não somente pensar, mas se você começa a sentir uma coisa desagradável, que é odiar, né? Ficar com raiva, com inveja, não sei o quê, é uma coisa que não é bem. Consequentemente, o que vai acontecer? Vai projetar no corpo, na sua vida, aquilo que não é bem. Doenças e outras coisas a mais. Portanto, Isaías, essa frase é fantástica, do Isaías. Olha que coisa bonita. Isaías disse algo que tem o seguinte significado: não vejas o mal. Quem vê o mal será afastado de Deus, porque para ele não existe o mal. Por que não existe o mal para Deus? Porque ele não criou. Deus não criou o mal. O mal, na verdade, pode-se dizer que é falta de manifestar o bem, manifestar o amor, igual treva. Existe a treva? Se existe treva, você vai lá no lugar escuro, enche a garrafa de treva e traz aqui para cá, você vai ver que eles aparecem. Não existe treva, é falta de luz. Falta de luz. Então, da mesma forma, quando fala mal, significa falta manifestar mais o bem, né? Então a vida das pessoas não está indo bem porque falta manifestar o bem, plantar o bem para poder colher o bem. Consequentemente, as coisas vão começar a mudar. Apenas o bem existe verdadeiramente. Se em pensamento observarmos o mal e não soltarmos da mente, perderemos de vista a realidade de Deus. A realidade de Deus. Então, aqui percebendo que aquilo que está na Sutra Sagrada, a revelação divina da grande harmonia, é exatamente isso. Então, se quer colher coisa boa, se quer chamar Deus, tem que viver o bem. Reconcilia-te e chama por mim, Deus, diz Deus. Você quer chamar Deus? Reconcilia-te e aí Deus pode chamar Deus e estar presente. Não é o fato de rezar. Então eu gosto muito daquela história que eu contei de Yogananda, daquele senhor negro que queria entrar na igreja, mas não deixavam entrar porque ele era negro. Então, na época do racismo forte que existia lá no oeste, centro-oeste dos Estados Unidos, aí ele rezou para Cristo e Cristo falou: não se apegue, perdoe, que eu também estou tentando entrar na igreja, não consigo, faz 20 anos que eu estou tentando, não consigo, né? Então não é o fato de rezar. Se não existe no coração da pessoa o bem, Deus não tem como se manifestar. Então nós temos que pensar no seguinte: você quer viver em conexão, contato, ligado, em conexão com Deus? Então tem que viver o amor, tem que viver a alegria, viver o bem, fazer o bem para o próximo. Então tem gente que não só pensa em querer receber. Tem gente que eu conheci pessoas que só diziam: o que você vai dar para mim? O que você tem para mim hoje para me dar? Mas ele nunca falou: eu vou te dar alguma coisa, eu vou te favorecer. O que é importante, nós temos que entender da necessidade daquilo que o mestre fala sobre o sentimento de gratidão. A gratidão, sentimento de gratidão, não é falar obrigado, eu tenho muita gratidão. Isso não é sentimento de gratidão. Sentimento de gratidão tem que ter uma ação, né? Uma ação de retribuir a gratidão. Por isso que nós temos a palavra obrigado. Eu sou obrigado a retribuir. Enquanto em espanhol fala muitas graças, muitas graças, mas não é para ficar só no muitas graças, não, eu sou muitas graças sim, mas eu sou obrigado a retribuir a graça que você me deu e ajudar. E nisso as coisas começam a melhorar,
Tem gente que, quando pega o celular, fica horas e horas. Se você analisar quantas mensagens ela leu durante um dia, daria para ler umas 10 sutas, não daria? Ou mais. Mas tem preguiça de ler uma suta para ter passado. Tem preguiça de ler uma suta para ter passado. Mas mensagem do WhatsApp, ela lê direto e não cansa. Gozado. E a sutra cansa. Preguiça, né? Então, isso é falta de amor para os antepassados. Então, se nós temos o conhecimento da Sutra Sagrada, quantas e quantas pessoas não gostariam de ter contato da Sutra Sagrada? Uma ocasião eu voltei da Venezuela. Quando a Venezuela estava melhor, né? Aí voltei e me contaram que na semana seguinte, uma das pessoas que participaram da aula que eu dei lá, no trabalho, um colega contou para ela, falou, olha, gozada, essa noite, a noite toda eu sonhei com um livrinho chamado Sutra Sagrada. Isso, noite toda, aquele livrinho ficou na minha mente. Eu falei, eu conheço. Ela pegou, tirou da bolsa dela e falou, é esse daqui. É isso. Como é que você tem? Falou, é a filosofia que eu sigo, né? Aí ele pertencia a uma entidade filosófica, esqueci o nome. Aí ele falou, deixa eu dar uma olhada. Falei, mas é isso que eu estou procurando, isso que eu estou procurando, isso que eu estou procurando. Saiu correndo na Xerox e tirou cópia. Não pode, né? Não pode ficar tirando cópia. Então, aí é que mostra realmente o conteúdo da verdade que as pessoas tanto gostariam de ter. O caso hoje está no mundo espiritual, o senhor Roberto Moreno, lá do Panamá. O Noriega, que ele foi imperador, que mexeu que ganhou muito dinheiro com drogas, aí os Estados Unidos entrou lá para prendê-lo, por causa ele estava traficando muitas drogas e era o ditador lá da Panamá. E o Noriega não gostava desse senhor Roberto Moreno e mandou prendê-lo. Ele não fez nada. Uma pessoa até muito pacata, dócil, bonzinho, não gostava, mandou prender. E só que tinha um detalhe, quem era preso pelo Noriega ficava um tempo e sumia. Sumia, ou seja, desapareciam com ele, né? E não encontravam mais. Aí quando estava passando muito tempo, um certo tempo, ele falou assim, ele contou, eu não era religioso, mas eu falei para Deus, Deus, me tire daqui que eu vou ajudar o senhor. Foi quando os Estados Unidos entrou no Panamá, prendeu o Noriega e todos os presos que estavam presos sem motivo nenhum, por não ter cometido nenhum crime, foram libertados. O senhor Roberto Moreno é um deles. Foi aí que ele conheceu, se não me engano, foi a pretora Gladys lá do Paraguai, não sei, acho que foi ela, sei que era a pretora do Paraguai, que estava lá e deu para ele o livro, a Sutra Sagrada para ele. E, aliás, quando ele saiu, ele viu que ele estava com um problema sério do coração. Foi no médico, o médico falou, o seu caso é grave, muito grave, vai ter que fazer cirurgia. Foi quando ele ganhou a sutra, começou a ler, sumiu o problema cardíaco, desapareceu, ficou curado. Foi aí que ele lembrou, Deus, eu vou ajudar o senhor. Então, conhecendo a sutra, ele começou a fazer a estudar, a procurar, saber mais da Seichonoye, e foi o primeiro presidente da Seichonoye lá no Panamá. Então, coisas interessantes que acontecem quando a pessoa volta a mente para o bem. Continuando, vamos lá. Já lemos esse pedaço, né? Já? Já. Então, vamos adiante. Analisemos o trecho. Apenas o bem existe, verdadeiramente. Se em pensamento observarmos o mal e não o soltarmos da mente, perderemos de vista a realidade de Deus. Esse trecho também é pequeno, mas é profundo. Se em pensamento observarmos o mal, só ficarmos pensando no mal, a nossa mente está voltada para onde? Para o mal, para o lixo e não para o lado de Deus, né? E não o soltarmos da mente, perderemos de vista a realidade de Deus, a realidade de Deus. A realidade, veja que é a realidade maiúscula, a realidade maiúscula. Então, quando nós pensamos na realidade maiúscula, nós vamos perceber que aqui que está na sutra, né? Tanto saudável lutador como débil doente são sombras que aparecem pela reação do sensibilizador e não são a realidade.
não são a realidade. Aquilo que aparece aqui na Terra diante dos nossos olhos não é realidade. É coisas fenomênicas, é projeção da mente do ser humano. Porque lá no mundo celestial não tem um país invadindo o outro, não tem matança, não tem roubo, nada disso. Lá é pura, é muita pureza, muito divino, muito sagrado, muita paz, né, muita harmonia. É assim o mundo celestial. Por esse fato é que nosso objetivo aqui na face da Terra é evoluirmos a ponto de chegarmos nesse ponto de termos condições de estar bem próximo de Deus. E isso tudo é muito treino, não basta reencarnar, mas é muito esforço. Por isso que também começa a analisar a palavra realidade toda vez que aparece a sutra. A realidade eterna, a realidade não adoece, a realidade não morre. Nós estamos falando do quê? Da vida de Deus. A vida é a realidade. Deus é a realidade. Deus é a realidade. O caminho está com Deus. Deus é o caminho. Então, Deus é o caminho significa o quê? Vamos viver com Deus no coração. Não é rezar, mas estar com a mente amando o próximo, aquilo que está na Bíblia. Se você não ama quem você vê, como é que você vai amar Deus que você não vê? Então temos que amar o próximo, né? Amar o próximo não é questão de tolerar, é questão de perdoar e ser amigo da pessoa, né? Amar a pessoa verdadeiramente. Então não é, tem gente que é expert em ficar criticando, falando mal dos outros. É muito fácil criticar os outros. Tinha uma frase, se não me engano, né, do Abraham Lincoln, falou: antes de você vir criticar, você devia ter chegado antes para ajudar a fazer o que fiz aqui. Depois que está feito, é fácil criticar, muito fácil criticar, né? Então, e a pessoa não percebe, depois percebe, não percebe. Por que está com reumatismo? Por que está com dores de artrose, artrite? Por que tem dores nas articulações? Por que tem problema de hemorroidas, problema no reto? Porque só fica falando mal, criticando. Então, esse tipo de pensamento manifesta no corpo em forma de dificuldades, de relacionamento ruim, porque o problema nas juntas, artrite, artrose, significa o quê? Onde ocorre uma junção, né, do cotovelo, por exemplo, significa que o cotovelo é onde se juntam as duas partes. Se as duas partes se juntam, está arranhando, está doendo, significa o seu relacionamento com o outro está muito dolorido. Você é muito crítico, né? Então, aquilo que eu falei para uma senhora no México, que era sofrendo 28 anos sofrendo com dores no joelho. Eu falei: a senhora é muito justa, muito correta, mas é muito crítica, porque a senhora fica muito apegada ao certo, errado, e quando vê alguma coisa errada, principalmente com alguém da família, a senhora fica criticando, por isso que dá dor no joelho. Ela falou: é verdade. Falou: então não julgue, não critique, né? Não fique julgando, criticando. Apenas deixe, quem está plantando vai colher. O mestre falava: não se apegue a isso. A lei da causa e efeito está aí. Você plantou coisa ruim, vai colher coisa ruim. Se plantou coisa boa, vai colher coisa boa, automaticamente. Então, essa lei não é para castigar, porque também beneficia. É apenas para a pessoa entender que nós estamos na frente de um espelho. Vamos adiante. Aí no caso a mãe ficar sabendo que o filho é viciado, e ela fica triste pensando no vício do filho, só fica pensando no filho e no vício do filho. Isso é bem ou mal? Não é mal, não é o bem, né? Ela não está vendo o filho dela como filho de Deus, está só pensando no vício. Isso não é bem. E, na verdade, a vida volume 33, nós vimos: porém, se esquecermos a verdade fundamental, torna-se difícil distinguirmos o que é bem. E a verdade fundamental o que é? O filho dela é filho de Deus, essa é a verdade fundamental. Ela está esquecendo da verdade fundamental para pensar: meu filho é viciado, Ao invés de pensar no bem, está pensando naquilo que não é bem. Esse é o detalhe. Porém, se esquecermos a verdade fundamental, que é filho de Deus, e torna-se difícil distinguirmos o que é bem e o que não é bem. Então a pessoa já fica lá confusa, perdida, já não distingue o que é bem e aquilo que não é bem, e só fica pensando: filho viciado, fica brigando, não é? E a mãe está segurando na mente algo que não é bem, não é verdade? Então, olhe o quadro aqui em cima. Apenas existe o bem, apenas o bem existe, verdadeiramente. Se em pensamento observarmos o mal e não o soltarmos da mente,
perderemos de vista a realidade de Deus. Vamos acabar esquecendo daquilo que Deus criou. Nós vamos perdendo de vista, vamos ficando distante daquilo que Deus criou, que é o bem, que é o amor, para ficar só pensando nas coisas negativas da face da terra. Então a pessoa acostuma com tantas coisas ruins, que para ele passa a ser normal. E aquele provérbio exemplifica bem exatamente isso. Me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Então você vai ficar influenciado, sugestionado, de acordo com a companhia. Se a companhia é boa, você vai ter uma companhia boa. É o caso da mãe do Mêncio. Lembra que estudamos na Verdade da Vida? A mãe do Mêncio mudou de residência várias vezes para que o filho não ficasse influenciado pelas más companhias. Então ele via que o ambiente não é bom, ela via que o ambiente não é bom, mudava de residência, para que o filho não ficasse acostumado a ver as coisas erradas e achando que aquilo era normal. Perder de vista a realidade, que é a natureza divina. Perde de vista a realidade, que é a natureza do filho, a natureza divina do filho. A realidade com R maiúsculo. A realidade que é Deus. A realidade cobre todo o universo. Significa o quê? Que a vida de Deus cobre todo o universo. Não é somente o planeta Terra, não é somente a galáxia, né? não é somente o sistema solar, mas todas as 100 milhões de estrelas, bilhões de planetas que existem no universo. Bilhões, milhões, 100 milhões de estrelas é o que os cientistas calculam. Agora, imagine uma estrela, o Sol é uma estrela. E normalmente, ao entorno de um Sol, de uma luz, de uma estrela, existem planetas. Normalmente existe isso. Não é? Então, também existem estrelas que já foram extintas, que nós estamos vendo a luz, mas essa luz está chegando para nós, é tão longe, tão longe, tão longe, que ela já não existe mais, mas está chegando a luz que quando ela ainda irradiava a luz, mas já não tem mais. Então, tão grande que é o universo, tão imenso que é o universo. Então, como tudo é projeção da mente, o filho continua com aquilo que não é bem, ou seja, e o vício continua. Normas fundamentais praticando a sextionê, ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. Esse é um treinamento muito importante. Por isso que a academia é fundamental, participar de seminário na academia, para que as pessoas vão criando o hábito. Né? Primeiro dia que a pessoa ainda está começando a se ajustar. No segundo dia já começa a mudar. O terceiro dia o rosto já está diferente. O rosto já está diferente. Pode perceber isso. Não é? Então, à medida que vai ficando, aquilo vai fazendo com que você mude. Falar em rosto diferente, tinha uma mulher da cidade de Jujuy, norte da Argentina. Quando ela voltou do seminário de Santa Tecla, Rio Grande do Sul, voltou para casa, ninguém estava reconhecendo a mulher. Parecia outra pessoa. Tanto que mudou. Aquele olhar triste, aquele olhar de desconfiança, aquela cara carrancuda, cara de poucos amigos, voltou diferente, sorridente, os olhos brilhavam, né? Então, quando as pessoas realmente, dentro dela, ela transmite muita paz, muito amor, as pessoas captam e sentem bem-estar, porque quem tem esse tipo de sentimento, ela também muda a cor da aura. A aura não é uma aura cinzenta, mas uma aura clara, azul, né? Branca. Tudo isso mostra que tudo é projeção da mente da pessoa. Ok? Continuando. Página 101, Verdade da Vida 33. Primeiro parágrafo, metade da página. Tudo que existe no universo foi gerado por Deus. Ele é... Olha, a aula de Deus é um pouco difícil, mas está dando para entender? Então, comigo eu estou sozinho? Tudo que existe no universo foi gerado por Deus. Até aqui tudo bem. Ele é fonte de tudo que existe aqui no universo, foi gerado por Deus. Sim, agora, mas por que acontece guerra? Mas a guerra não foi Deus quem fez, não. Viu? Isso é problema do conflito de egos. Conflito de choque de egos é que vai acontecer a guerra. Ele é a fonte de tudo quanto existe no universo. A maioria das pessoas, ao invés de buscar Deus, que é a fonte de tudo, limita-se a buscar esta ou aquela dádiva material, que é apenas uma parcela da manifestação da vida de Deus.
Ao invés de ficar sempre pensando em Deus, só fica buscando coisas e só lembra de Deus para pedir. Só lembra de Deus para pedir. Da mesma forma, tem gente que lembra de fazer as coisas antepassado só quando está precisando de Deus antepassado, está precisando de ajuda. Isso é um coração interesseiro. Nós temos que fazer e indistintamente fazer o bem, sempre fazer o bem, fazer com alegria e com amor. Automaticamente as coisas começam a mudar. A maioria das pessoas, ao invés de buscar Deus, que é a fonte de tudo, limita-se a buscar esta ou aquela dádiva material, que é apenas uma parcela da manifestação da vida de Deus. Por isso digo que essas pessoas ambicionam tão pouco e que elas deveriam ter uma ambição muito maior, a manter Deus junto deles. A ambição que devia ter é estar sempre com Deus. Sempre, quantas e quantas pessoas só de chegarem na academia já sentem aquela paz. Não sei se eu contei, uma vez um rapaz lá da Bahia, ele levou um colega lá, um amigo lá para a academia de Santa Fé, na Bahia. Aí o amigo estava indo pela primeira vez na academia, ele falou, por acaso o terreno da Seitione começa depois daquela ponte? Ele falou, sim, por quê? Porque depois da ponte eu estou vendo muitos anjos, mas da ponte para cá não estou vendo nada. Então isso mostra realmente a vibração que fica. O caso que aconteceu em Nagasaki, a academia de Nagasaki, ocorreu num lugar cheio de montanhas. E as montanhas das vizinhanças, em vizinhança, foram o fogo na floresta. Foi avançando, avançando, quando chegou na divisa com o terreno da academia, o fogo parou, não avançou nem um centímetro. Coincidência? Não. É a bênção de Deus, porque se faz muita oração. Aqui mesmo, nessa calçada aqui, ó, tinha um dos primeiros, primeiro grupo de pretores não descendentes de japoneses, tinha um senhor chamado Romeu Alves de Oliveira. Ele era médium, espírita, e ficou doente com leucemia, né? Não era bem leucemia, era reumatismo no sangue. Então ele não podia andar, doía tudo. Aí a esposa falou, vamos na Seitonoye. Eu falei, já veio você com o Shoshonoye, essas coisas de japonês aí. A esposa falou, vamos. Ele era alto, a esposa, né? É igual o saudoso pretor Antônio Apone falava assim, eu fiz oração para encontrar metade da alma, veio um quarto. E quando ele veio de táxi, desceu do táxi e colocou o pé, andando na calçada assim, com uma pessoa de cada lado segurando, o pé dele ele colocou o pé dentro da área da Seitonoye, ele sentiu um choque e começou a andar. Milagre. É lugar sagrado, né? Acontece isso. Então, continuando, está acabando o tempo. Por essa razão, em seu subconsciente, o ser humano odeia o próprio corpo, considera o inimigo que tolhe a sua liberdade e, portanto, secreta. Aqui vamos começar do governo. Partindo das últimas três. Enquanto tiver o corpo carnal, o ser humano não consegue de modo algum manifestar plenamente a sua natureza divina. Por essa razão, o seu subconsciente, o ser humano, odeia o próprio corpo, considerando o inimigo, porque tolhe a sua liberdade. Tolhe a sua liberdade. Então, normalmente a pessoa não gosta. Aqui, só para ter uma ideia, já está acabando o tempo. Não dá para lembrar, ninguém lembra disso. Mas momentos antes de você se reencarnar, a maioria não queria vir para a Terra. Porque lá estava livre, você podia, né? Não precisava chamar Uber para ir a qualquer lugar, você já rapidamente, né? Não tinha problema, não tinha distância, não tinha problema de tempo. Mas saber que tinha que votar. Por isso que o espírito baixo não queria saber de votar, não quer saber de votar, e luta, mas não tem jeito, ele fica preso a um cordão e ele vinculado a um óvulo fecundado. Tenta sair, conforme diz a volume 9, Verdade da Vida, mas ele, como faz parte da lei da vida, e lei da vida é evoluir, ele tem que evoluir, então tem que reencarnar. Mas o espírito elevado, ele vem aceitando, porque ele sabe que aquilo é para o bem dele. Ele sabe que é para o bem dele. Então ele aceita com resignação, mas ele sabe que vai ter uma série de dificuldades para passar, para entender, o ego vai doer muito, mas ele vai ter que aprender. Faz parte da vida. Então esse é um ponto que as pessoas precisam entender, da necessidade de
aqui. Então, considera-se, tira a liberdade, né? Por considerar o corpo carnal responsável dos pecados, o subconsciente da humanidade odeia. Essa parte aqui vamos deixar para a página seguinte, porque já tem outro texto também, tá ok? Acabou o tempo. Muito obrigado. Olá, eu sou a preletora Lilian Norimatsu e quero convidar você para vir presencialmente nos seminários de treinamento espiritual da Seichonoye em nossas academias espalhadas por todo o Brasil no mês de junho de 2022. Os seminários da Seichonoye são eventos que vibram alegria espiritual e transformam quem participa. Neles vivemos experiências junto à natureza, fazemos novas amizades, trazemos à tona nossa felicidade interior e até descobrimos o sentido mais verdadeiro de nossas vidas. Nosso convite para você participar é para que também você venha descobrir cada vez mais a vida de Deus que habita em você. Confira agora os seminários gerais do mês de junho. Nos dias 4 e 5 de junho, teremos o seminário de orações na Academia de Minas Gerais. Em 11 e 12 de junho, acontece o seminário Ressignificando o seu papel na vida em idioma português e japonês, na Academia de Biúna, São Paulo. E nos dias 25 e 26 de junho, chega o seminário de Gratidão aos Pais, na Academia de Biúna e na Academia de Santa Tecla, no Rio Grande do Sul. Acesse o portal www.sni.org.br para conferir as informações de cada evento. E em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail seminários@sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Esperamos por você. Muito obrigada.